Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um episódio do nosso podcast, episódio número 39, gravado nesta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Foi um amasso, o Flamengo atuando como nunca tinha atuado nesse ano de 2023, venceu o Palmeiras jogando no Maracanã. Placar de 3-0, com 2 gols de Pedro e 1 de Arrascaeta, partida disputada ontem, dia 8 de novembro, às 21h30, e para surpresa de muitos, inclusive de muitos rubro-negros, o Flamengo deu uma aula de futebol, o técnico Tite deu um verdadeiro nó tático no Abel Ferreira, que inclusive foi para a entrevista coletiva até de uma forma meio inusitada, aos sorrisos, elogiando o adversário, dizendo que a arbitragem foi muito boa. De certa forma foi até surpreendente, mas a verdade é que ontem o Flamengo atuou como ainda não havia atuado neste ano de 2023, uma verdadeira aula de futebol que foi dada ontem, um jogo coletivo, competitivo, de muita marcação, de muita intensidade e de muita doação de vários atletas, destacando principalmente Everton Cebolinha, Eric Pulgar, Luiz Araújo e o Pedro, artilheiro da noite de ontem, como eu disse, marcando 2 gols. O Flamengo só passou sufoco até os 15 minutos do primeiro tempo, que foi quando a bola rolou e o Flamengo teve ali 2 boas oportunidades bem no comecinho e o Everton defendeu, e logo depois as 3 melhores chances que o Palmeiras teve na partida, talvez as únicas, que o Palmeiras não converteu. Dali pra frente, Flamengo foi soberano, dono da partida do início ao fim. A partir dali, o Flamengo realmente numa atuação, olha, impecável, a melhor, como eu disse, de 2023, relembrando os velhos tempos daquele Flamengo intenso, competitivo, com fome, com vontade de ganhar, de vencer. Tem horas que realmente eu me pergunto, será que esses jogadores eles escolhem mesmo os jogos? Já fiz essa pergunta aqui N vezes nesse ano de 2023 e, ao que tudo indica, parece que sim, né? Se doam, se dedicam quando o jogo é mais pesado, né? Quando o adversário é mais graúdo, no caso o Palmeiras, que vinha numa boa sequência de vitórias. E até o Gerson, ontem jogando de segundo volante, foi bem na partida. Marcou, se doou, preencheu os espaços. Então realmente foi uma partida assim que me causou uma surpresa muito positiva. Vamos ver como o Flamengo foi a campo e a questão tática desse Flamengo dentro de campo nessa vitória em cima do Palmeiras. Aqui a gente pode ver, como eu disse, um 4-2-3-1, falei ontem, né? O Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta e Cebolinha, e na frente o Pedro, mas na verdade esse 4-2-3-1 no momento ofensivo virava um 4-3-3, muitas vezes o Gerson fazendo essa subida aqui e os laterais ficando um pouco mais presos para dar um suporte ao Pulgar na questão da marcação. Os laterais subiram bem pouco na partida de ontem, o Gerson teve mais liberdade para dobrar com o Cebolinha aqui do que o Ayrton Lucas encostar e fazer esse corredor. E quando se defendia, esse foi o pulo do gato do Tite ontem no nó tático que ele deu no Abel Ferreira. Ele fechou os 2 corredores laterais, que é onde o Palmeiras muitas vezes se cria, com o Flamengo fazendo uma linha de 5 jogadores aqui, muitas vezes um 4-5-1, com o Pedro também contribuindo e muito na marcação junto à saída de bola do time do Palmeiras. Essa foi a armação tática do técnico Tite e que barrou as subidas do meio de campo e dos alas do Palmeiras, uma vez que o Palmeiras joga no famoso 3-5-2, foi a campo dessa forma ontem, mas no primeiro tempo mesmo o Flamengo marcou 2-0 e já minou praticamente o ímpeto do time do Abel Ferreira para buscar alguma coisa. E no segundo tempo ainda teve, bem no comecinho, a expulsão do Gustavo Gomes,
onde ele dá uma chave de pescoço no Arrascaeta, um contra-ataque que o Arrascaeta iria puxar, e o Gustavo Gomes tomou o cartão vermelho direto e o Palmeiras ficou com 1 a menos. Daí para frente o Flamengo foi administrando o jogo e ainda teve tempo para marcar um terceiro gol, por se dar um gol muito bonito, também marcado pelo Pedro. Pedro marcou o primeiro gol, a Arrascaeta marcou o segundo numa bela jogada do Everton Cebolinha e o Pedro fechou o placar em 3 a 0, marcando um belo gol com uma jogada muito coletiva. Então realmente parece que o Tite conseguiu fazer com que esses jogadores tivessem vontade de ganhar uma partida, que foi o que aconteceu ontem. Nós vamos ver agora as estatísticas da partida de ontem, aqui através dos dados retirados do SofaScore. O Flamengo teve 52% de posse de bola contra 48% do Palmeiras. Mesmo número de finalizações, mas essa aqui é a diferença. No gol, foram 6 do Flamengo contra somente uma do time alviverde lá de São Paulo. O número de faltas, o Palmeiras foi mais faltoso do que o Flamengo, 17 a 13, porque o Flamengo oferecia mais perigo, né, quando avançava no campo de ataque. Por isso o Palmeiras cometeu mais faltas. Aqui a questão dos contra-ataques, o Palmeiras não conseguiu ter contra-ataque, inclusive teve um momento da partida que o Flamengo dava a bola para o Palmeiras, mas o Palmeiras não conseguia criar nada, ficava rodando a bola e não sabia o que fazia com ela. E o Flamengo, inclusive, conseguiu um contra-ataque numa dessas retomadas de bola. As finalizações de dentro da área, o Flamengo finalizou 8 vezes contra 7 do Palmeiras. E de fora da área, 4 do Flamengo contra 5 do Palmeiras. Aqui, ó, defesas do goleiro, foram 3 do Everton e somente uma do goleiro Rossi, mas que não sofreu tanto perigo assim. Aqui a gente pode ver a questão dos passes, né? O Flamengo um aproveitamento alto de 91%, assim como também o Palmeiras. As bolas longas, o Flamengo teve metade delas praticamente em acerto, com 53%. Inclusive, o gol do Arrascaeta é um lançamento que o goleiro Rossi dá em direção ao Cebolinha. O Cebolinha dá uma cavada, jogando a bola na cabeça do Arrascaeta. Ele ainda olha antes de cabecear para ver onde está o Everton e cabeceia, fazendo o segundo gol do Flamengo. Foi exatamente numa dessas bolas longas, que está virando até uma rotina. O Rossi vem sendo bem aproveitado com relação a isso. E aqui a questão da competitividade, como eu disse. O Flamengo desarmou mais do que o Palmeiras e teve mais cortes do que o Palmeiras. Então a questão da competitividade, da competição, o Flamengo ontem foi muito bem dentro de campo nesse jogo contra o Palmeiras. Vou destacar aqui 3 atletas, 3 jogadores que foram muito bem na noite de ontem. Talvez para mim o principal jogador do Flamengo na temporada é esse aqui, o Eric Pulgar, um jogador importantíssimo, deu uma bela enfiada de bola para o primeiro gol do Pedro, uma bela assistência. Ele teve 81 minutos dentro de campo, depois foi substituído pelo Rodrigo Caio, que mais uma vez entrou como volante. De passes certos, ele acertou 96% e teve uma assistência que foi exatamente para o gol do Pedro. Outro atleta que se destacou muito foi o Everton Cebolinha, que parece que estreou no Flamengo, né? Já tinha feito um bom jogo contra o Fortaleza, mas ontem realmente ele foi muito bem, tanto ele quanto o Luiz Araújo, fazendo aquele trabalho de recomposição, dando gás ali ao time, além da questão ofensiva, que ele também contribuiu, aliás, deu uma assistência, como eu já disse, né, para o Arrascaeta. Ele acertou 94% dos passes e deu 31 toques na bola. Foi um jogador bem importante, a gente vê aqui no mapa de calor, ó, que ele participou bastante também do momento defensivo, fazendo a recomposição pelo corredor lateral esquerdo, corredor externo. E o Pedro, o artilheiro da noite, marcando 2 gols, 2 belos gols, inclusive, finalizou ao gol 3 vezes e botou 2 para dentro, ou seja, foi bem efetivo, bem eficiente, jogou 76 minutos, depois foi substituído pelo Gabriel Barbosa, que entrou para variar e não fez nada. E aqui no mapa de calor, a gente pode ver, ó, ele também participou bastante do momento defensivo, um jogador que não ficou estático. Isso também me chama a atenção nessa nova era Tite, que a gente pode chamar assim, dentro do Flamengo. Então esses 3 para mim foram os jogadores que mais se destacaram, além do Luiz Araújo também, que fez um trabalhinho de formiguinha ali pelo lado direito, incansável,
pelo jeito o Tite achou a sua espinha dorsal para escalar o Flamengo daqui até o final do campeonato. Vamos ver como será na próxima partida. Aqui a área do jogo, ela se concentrou 47% no meio de campo, 25% no campo de defesa do Flamengo e 28% no campo de ataque do Flamengo. Então, essas são as informações do jogo de ontem, que foi um jogo, como eu disse, surpreendente, mas que bota o Flamengo novamente com aspirações à conquista do título, mesmo que seja difícil. Afinal de contas, o Flamengo tem que fazer uma campanha nessa reta final praticamente perfeita, vencer todos os jogos, e os 2 próximos jogos são jogos cascadura. O Flamengo vai pegar nada mais, nada menos do que o rival tricolor no próximo sábado, dia 11 de novembro, às 18h30, no Maracanã, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Praticamente aí o Fluminense em fim de festa, se preparando para jogar o Mundial, uma vez que foi campeão da Libertadores, e o Flamengo precisando de mais 3 pontos para manter a chama da chance de ser campeão brasileiro ainda acesa, ainda viva. Esse é o jogo do próximo sábado, que promete ser um jogaço. E depois o Flamengo vai encarar o Red Bull Bragantino, então, ou seja, são 2 times muito difíceis que o Flamengo terá pela frente. O aspecto positivo é que os 2 jogos serão no Maracanã com o mando do Flamengo. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.